A partir de agora, as notícias de Batatais e região. Os fatos mostrados como eles são. Prestação de serviço à comunidade. Está no ar. Jornal da Tarde. No comando, Devair Lima. Muito bem, grande abraço, boa tarde. Começando aqui pela nossa TV Batatais, o Jornal da Tarde, como fazemos todas as tardes, você sempre tendo aí muitas novidades nas notícias que nós vamos trazer até vocês. Hoje é dia 3 de dezembro de 2025 e você que está aí, o nosso muito obrigado, vai clicando aí, dando pelo menos seu joinha aí, compartilhando com a nossa programação. Vocês já estão vendo aqui ao meu lado, vereadora Marcela Gaspar, e nós vamos falar de assuntos, né, ligados à Câmara Municipal, tendo em vista que ela é vereadora e vereadora que trabalha, não fica lá só postando, né? Ô, Marcelo, um abraço, boa tarde, obrigado por aceitar aí o nosso convite. Tudo bem com você? Boa tarde, Devair, eu quem agradeço, uma alegria estar aqui pela primeira vez no seu programa, obrigada pelo convite. Cumprimento todos os telespectadores que nos acompanham da TV Batatais. Dentre as ações, né, que a Marcela faz, nós tivemos esse último domingo a Cavalgada das Mulheres, que teve um sucesso. Quem participou, qual foi a finalidade dessa cavalgada, Marcela? Isso mesmo, Devair, nós tivemos uma cavalgada para mulheres. Da sua época, você conhece o Lopão? Sim, então, um vereador lá da nossa Câmara Municipal. Lopão, muito querido por todos. Lopão tinha uma tropa, né, tropeiro. E eu sou amiga das filhas dele. E uma das filhas dele teve uma super ideia de fazer essa cavalgada para mulheres. E você sabe que ela teve uma sacada muito grande, Devair, porque aqui na região, e depois eu conversei com donos de aras, com pessoas que são ali do meio da cavalgada, eles falaram que legal, porque há mais de 8 anos não tem uma cavalgada para as mulheres. E nós tivemos tanta adesão de pessoas de São Joaquim da Barra, Orlândia, Brodowski, Otinópolis, porque realmente na região não tem essa cavalgada. E Batatais, sendo uma estância turística, eu falei, poxa, ela me chamou para apoiar, ela falou, Marcela, me ajuda, como nós podemos fazer? Eu falei, não, relaxa que além de eu participar, fazia muitos anos que eu não andava a cavalo, foi uma delícia, foi maravilhoso. Eu coloquei no calendário do nosso município para a gente fomentar a nossa estância turística. E aí eu quero parabenizar, né, toda a família, a Mércia, a Andréia, a Andresa, a Nenê, que fizeram, assim, uma coisa muito especial. Foi muito gostoso, porque depois nós fomos para a Pai Rural, nós demos uma volta, na volta do Horto, foi uns 10 quilômetros, acredito, de 10 a 15 quilômetros a cavalo. E aí nós paramos todos no lago e teve banda, teve chopp, teve almoço. Foi realmente uma manhã assim muito inspiradora, uma manhã de encontro com as mulheres. A gente fala que tem gente que defende as mulheres só da boca para fora, né? Porque mulher, infelizmente, existe aí aquela rivalidade estrutural entre mulheres, que eu sempre falo, os homens eles batem a mão assim nas costas e xinga na cara. A mulher, ela vira as costas e assim, eu acho que a minha geração é uma quebra dessa rivalidade que não deve existir, porque as mulheres elas são muito potentes juntas e quando elas se unem, eu acho que tudo transforma. E foi uma alegria, foi muito gostoso ter participado. E todos os anos eu coloquei como projeto de lei no calendário oficial do município para que todos os anos a gente tenha essa cavalgada e cada ano eu tenho certeza que vai ser maior e melhor. Todo o bar ali, Devair, do show, do almoço, foi revertido para a Pai de Batatais. Então, querendo ou não, foi um evento também solidário. Tenho certeza que ano que vem será muito maior, porque esse ano foi tudo muito em cima da hora. Essa cavalgada será em alusão ao Outubro Rosa, o câncer de mama, a prevenção do câncer de mama. E
Eu tenho certeza que ano que vem, porque esse ano deu quase 100 mulheres, viu? Que E aí, bom. ano que vem, eu tenho certeza que será muito maior, porque um monte de gente franca me mandou mensagem falando assim, eu não acredito, por que que não me convidaram? Então, a divulgação foi realmente Aham. muito rápida. E aqui o bom de Batatais é que nós temos espaço para isso, né? Igual Nossa, tem sim. FEBEM, tem o Horto, tem muitas fazendas aqui por lá da usina, tem espaço tem, né? Espaço tem, é igual andar de bicicleta, porque Exatamente. andar de mountain bike aqui em Batatais, nosso o horto é a maior riqueza, assim, de natureza que nós temos aqui na nossa cidade. E foi exatamente ali que nós demos uma volta, foi maravilhoso. Foi só mulheres, Só mulheres, mulheres. nenhum homem, nem no apoio, nada, só mulheres. nem para arriar o cavalo, não teve. Mas a gente é da roça, nascida e criada na roça. Vamos falar de alguns projetos, assunto aqui, que é a conscientização da educação parental. O que é isso? Devair, isso para mim, a educação parental é a educação do futuro, porque já foi comprovado que a educação parental, se não é a mais importante ferramenta de transformação social. A educação parental, ela é baseada na neurociência, então eu vou te explicar assim bem didaticamente para você poder entender. Nós somos seres humanos, adultos, do século XX, criados por adultos do século XIX, que foram do século XXI, que fomos criados pelo século XX e que foram criados pelo século XIX. Então, na realidade, a nossa educação ela vem lá do século XIX. Uma educação muito ultrapassada. E a gente chama essa educação de educação tradicional. É uma educação, muitas vezes, autoritária. E aí vem a educação parental com estudos neurológicos, foram estudados o cérebro de uma criança e feito todas as pesquisas para sabermos como, de fato, lidarmos com as nossas crianças. Essa educação, ela visa muito a inteligência emocional, porque um ser humano tendo inteligência emocional, com certeza é um ser humano que tem uma melhor qualidade de vida. Enfim, eu vou dar alguns exemplos aqui, até porque, Devair, muitas pessoas, a educação parental há uma linha tênue de quem não se aprofunda tanto sobre a educação, que muito, as pessoas acham que é aquela educação da permissividade, porque hoje, então não posso mais bater em criança. E aí eu te pergunto, Devair, bater em animal é crime, certo? Bater em idoso é crime. E bater em criança é educação? Então, eu deixo essa reflexão para todos nós, quando as pessoas pensar que vou deixar a criança de qualquer jeito, eu apanhei, sobrevivi, estou aqui, hoje, se eu não tivesse apanhado, eu não teria sido a pessoa que eu sou hoje. Então, aí eu lhe digo, nós não estamos criando sobreviventes, nós estamos criando seres humanos para que sejam extraordinários. E hoje nós somos adultos que carregamos muitos traumas, muitos traumas. A gente pode perceber o quanto, eu falo que todo mundo precisa de terapia, o mundo precisa de terapia, todas as pessoas carregam traumas da infância. Eu não digo que essa educação parental vai ser uma educação que as crianças não vão ter traumas, até porque para você educar uma criança baseada na educação parental, você tem que se reeducar. E se reeducar, Devair, é muito difícil. A pessoa ela tem que estar num nível de consciência muito evoluído para que ela se reeduque para educar da maneira que os estudos nos mostram que é correta. Então, a base da educação ela é uma comunicação não violenta, ela é uma comunicação assertiva, respeitosa e empática. Então, assim, vou dar alguns exemplos. O castigo ele foi comprovado que não funciona. O castigo, quando você coloca a criança de castigo, a criança ali até os seus 6 anos, ela nem sabe porque ela está de castigo. E aí, eu fui muito julgada, porque há 7 anos eu estudo a educação parental e eu digo que eu não sou uma mãe perfeita de maneira nenhuma, mas a gente tenta todos os dias fazer o nosso melhor. Então, a minha mãe, mas o que é isso? A criança tem que falar o não, não sei o quê. Claro que a gente tem que falar o não, mas a criança, ela não consegue compreender e não consegue entender o não por conta do desenvolvimento do córtex pré-frontal.
Então, assim, tem coisas que a gente não sabe que é por conta do desenvolvimento e a gente acaba fazendo muito. Claro que a criança, a gente acha que a criança entende não. Toda vez que a gente fala não, a gente grita com a criança e a criança para. Eu falei, ela parou, mas é claro que ela parou, ela assustou, mas ela não entende. Então, essa educação é uma educação à base do diálogo. Então, o que acontece? Do diálogo respeitoso. Existem educadoras parentais em todo o Brasil e mundo, e essa é uma educação que ela vai vir bem devagarzinho, sabe? Eu sei que é uma luta muito grande das pessoas tentarem realmente internalizar a educação parental, porque desde que eu entrei na Câmara, eu falo muito sobre educação parental, porque é sobre a inteligência emocional. E eu vou em congressos todos os anos, então todos os anos eu fico muito atualizada. E nós temos a Lei 14.826, que é de 2024, olha só como é novo, Devair, é uma legislação de 2024, da deputada federal Laura Carneiro, onde visa que os municípios tenham ações para a educação parental. E aí, eu assim, gente, não adianta, por isso que eu falo que o vereador, quando ele quer trabalhar de verdade, ele trabalha não só no município, ele trabalha, faz movimentos na região, ele dá um jeito de se movimentar e trabalhar, porque eu falo assim, onde a gente passa, eu pelo menos sempre fui assim, sempre serei, e agora com mais potência. Onde a gente passa, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que deixar uma sementinha. Por mais que seja, assim, eu sei que isso daqui é um trabalho de formiguinha até todo mundo entender, mas eu tô ali firme e eu coloquei esse projeto de conscientização da educação parental para quê? Para a gente começarmos a fazer movimentos aqui na nossa cidade, por exemplo, nas escolas. E olha só que interessante, na escola Kaique aqui, eu parabenizo a diretora Cecília, que ela aderiu esse programa que veio do Estado, e me mandaram uma mensagem falando assim, Marcela, olha aqui o que vai ter no CAI, que é das coisas que você fala lá na Câmara, de parentalidade e tal. Eu olhei, estava tendo uma sessão da Câmara, eu saí 5 minutinhos mais cedo para não chegar tão atrasada, fui lá na escola Kaique. Cheguei lá, tinha uma educadora parental, mas eu fiquei tão feliz. E várias famílias dispostas a entender o que realmente é e a tentar fortalecer vínculos com a família, porque já foi comprovado que com a educação parental ela reduz danos, reduz criminalidade, reduz agressividade dentro da família, então é por isso que é uma ferramenta de transformação social. Em Osasco é um exemplo de cidade parental, e aí o que eu fiz? Esse projeto para a gente ter ações pontuais nas escolas, ou em pegar uma escola e tentando conscientizando assim devagarzinho, porque se a lei federal fala para a gente ter ações de parentalidade no município, mas os gestores dos municípios, eles sabem o que é educação parental? As escolas dos municípios, os diretores, eles são favoráveis, eles entendem como que está na sua cidade? Eles sabem o que é para poder agir, para poder de fato fazer ações que realmente mude a qualidade de vida das famílias. E aí eu fiz esse projeto de lei de conscientização da educação parental e apresentei no congresso onde eu fui na semana retrasada, e todas as educadoras parentais ali, elas ficaram encantadas, porque eu falei, gente, é verdade, não adianta a gente ter a legislação lá em cima e não movimentar aqui, porque nós estamos abrindo a Associação Nacional de Educação Parental, que já está tudo certo, mas a gente foi tentar tirar a CBO no Ministério do Trabalho. E chegando lá, o Ministério do Trabalho recusou. Por quê? Quando ele pesquisa, os municípios eles não têm nada oficializado sobre a educação parental. Então, Devair, esse meu projeto de lei é o primeiro do estado de São Paulo. Eu fico muito feliz por isso, porque eu vou conseguir levar esse projeto para muitos municípios. Eu já estou aqui com umas, não sei quantas cidades anotadas, que eu estou dando um modelo do meu projeto para a gente começar a fazer essas ações. E aí eu pesquisei a nível Brasil, de conscientização parental, da educação parental, eu não consegui achar em nenhuma Câmara Municipal.
Mas quando a gente encontra sobre parentalidade, a gente vê sobre a alienação parental, que essas famílias precisam de uma orientação parental. Então, assim, sobre a educação parental, a gente não tem ainda. E esse projeto de lei ele está indo também para Portugal, porque lá em Portugal tem algumas pessoas que elas são muito da parentalidade também, e eu acredito muito que é com essa sementinha em todo canto que a gente vai conseguir fazer o bem, transformar e mudar a vida de todas as pessoas com a parentalidade. Exatamente. A questão da educação hoje, ela está, hoje, principalmente por causa que nós temos aí, o chamado telefone celular. Né? Estava vendo uma reportagem essa semana passada, o cara tem até os traços japoneses, e ele estava contando da vida dele lá, do filho dele, que tem 10 anos. Se o filho dele pegava o celular, não, ele não pega. Eu não dou o celular para o meu filho que tem 10 anos. Não, mas por quê? Porque meu filho ele não conhece o celular. Eu não apresentei o celular para ele. Então, mas é uma situação difícil, né? Como é que você vê criança de 2, 3 anos aí já? Assim, nem fala, mas já mexe no celular. Desenvolvimento. Devair, essa é uma questão que eu também trago à Câmara há muitos anos. Eu acompanho há muito tempo também o movimento Desconecta, um movimento lá de São Paulo, e esse movimento ele pede para todas as famílias, para a gente se unir, porque telefone celular não é presente, para a gente tentar fazer um movimento muito grande para que todas as famílias deem o celular para os seus filhos com 14 anos. Eu sei que é muito difícil e sei que as pessoas são muito resistentes, porque eles falam assim, como meu filho não vai acompanhar a tecnologia? Eu sou completamente a favor da tecnologia, mas eu não sou a favor dos celulares. Eu converso muito lá em casa com os meus filhos. Eu tenho uma filha de 7 anos, um filho de 6 anos, e é tudo assim muito regulado. Eles ganharam um tablet quando eles tinham 5 aninhos. Eu falei, de jeito nenhum. Falei para minha sogra, vai ficar aí, não vai para minha casa. Então, na minha casa não tem. E o meu celular eles não pegam porque eles sabem, não tem nem a senha no meu celular, porque o meu celular é para trabalho, então eu nem deixo pegar. O que acontece? E eu falando sobre celulares, e tem tudo registrado na Câmara, porque eu acompanho outros movimentos de outros países, e eu estava acompanhando Finlândia, Suíça na época, e aí eu falando sobre celular na Câmara, quando uma deputada estadual fez a legislação da proibição dos celulares nas escolas. Por quê? E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, olha, quase fiz primeiro que ela, porque quando dá importância realmente, que nós já temos estudos, e eu sou muito da ciência, nós temos estudos que comprovam o atraso no desenvolvimento das crianças, e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda a criança começar a olhar para a luz azul, para as telas, e as telas, ela transmite uma luz azul. E essa luz azul, você só pode olhar para ela, Devair, depois dos 2 anos. Então, assim, é muito triste mesmo, quando a gente vê um bebê no berço, no carrinho, na rua, com o telefone celular. O que acontece? Além de travar total o desenvolvimento, inclusive na pandemia, que foi um boom de diagnósticos de autismo, nós tivemos muitos diagnósticos errados, você acredita? Porque as mães, e assim, não estou julgando, porque o celular, às vezes, realmente, ele é tão... Para vocês verem o quanto ele é ruim, ele é tão ruim, porque ele é tão viciante, que você sabe que a criança, quando ela está ali, ó, e você quer que a criança para, você coloca um celular na frente dela. Não faz parte da conversa, diga, acabou, né? Exatamente. Sabe qual foi a palavra? Exatamente. A palavra eleita em 2024 pela universidade, eu acredito que é a Universidade de Harvard, Oxford, pela Universidade de Oxford. Brain rot. Essa palavra significa podridão mental. Porque o que o celular faz com a cabeça de uma criança?
Então é muito sério, é grave, é importante. Outra coisa, sabe o que, que o celular foi também comparado? O celular hoje está sendo chamado de crack digital. É a mesma dependência. Olha só a gravidade disso. Quando a criança ela fica sem o telefone celular, ela tem abstinência. Isso é muito sério, é muito grave. E lá em casa, teve uma vez que minha sogra e meu sogro foram viajar, eles ficaram 20 dias sem ter tablet. Gente, parecia que eu tinha outras crianças em casa. Eu juro por Deus. Devair falava assim, meu Deus! E assim, crianças criativas, crianças parece que mais responsáveis, crianças mais amorosas, mais carinhosas e muito, muito, muito criativas. Porque o celular também, como você fica ali com o estímulo o tempo todo, ele libera muita dopamina, muita serotonina o tempo inteiro. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente tem aquele estímulo sem fazer nada? A criatividade vai embora totalmente, totalmente. Então isso é muito sério para as crianças. E voltando sobre o diagnóstico errado do autismo, o que acontece? Os pais ficaram em casa na pandemia e eu estava dizendo que não julgo porque tinham que trabalhar home office e para a criança com menos de 2 anos eles entregavam o celular para a mãe conseguir trabalhar, porque a criança fica parada, a mãe consegue fazer alguma coisa, a mãe e o pai. E aí, o que acontece? Como atrasa tanto o diagnóstico, a criança demora para falar, demora para desenvolver, demora para tudo. E aí, essas famílias começam a ver, né, que tem alguma coisa, a criança está atrasada no desenvolvimento, pesquisa e vai lá e dá autismo. Médicos já me relataram isso, por isso estou dizendo que chegava no consultório e dá todas as características de uma criança autista e aí um laudo ali rápido e por isso muitas crianças foram diagnosticadas errado por conta de telas. Bom, William, olha, rapaz, que aula, hein? Por isso que o tempo passou rapidinho. Ai, acabou? Não, ainda não. Eu vou fazer um intervalozinho, ou um intervalinho, como queira, e a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar das coisas da Câmara, do trabalho como vereadora. E tivemos sessão ontem na Câmara Municipal, né? Bastante conversa, né? Reclamando aqui. Nós vamos voltar já já. Um minutinho só. Vamos voltar? Vamos. Já virou tradição. De segunda a quarta tem feirão de hortifruti Real Supermercados. Tudo sempre fresquinho, do jeito que você, nosso cliente, merece. Sem contar o atendimento que tem sempre um sorriso no rosto. Então aproveite o feirão de hortifruti Real Supermercados. De segunda a quarta, com preços ainda mais especiais. Você leva qualidade para a mesa de sua família e economiza. É Real Supermercados. Hoje, vivemos um dia de propósito. Um dia para alinhar ideias, compartilhar visões e reforçar o que nos move. Na Marispan, cada passo tem uma estratégia. Cada decisão, um objetivo. E cada conquista, um novo ponto de partida. Crescimento é mais do que resultado. É atitude, inovação e vontade de seguir em frente. É transformar desafios em oportunidades. A performance está na força das máquinas, mas nasce da dedicação das pessoas. De quem constrói
de quem acredita, de quem faz o agro acontecer todos os dias. A longevidade vem da confiança, do compromisso com a qualidade, da coragem de ir além, sempre. Seguimos fortes, com propósito, estratégia e visão de futuro. Porque o amanhã se constrói hoje. Todos os dias, o sol nasce sobre o campo. E com ele, renasce também o propósito de quem faz o agro acontecer. Na Marispan, esse propósito é o que nos move. É o que transforma aço em força e trabalho em conquistas. Cada produto que sai daqui carrega mais do que a tecnologia. Carrega confiança. A confiança de quem sabe que pode contar como o braço forte do agro. Mas a nossa verdadeira força está nas pessoas. Em cada ideia, em cada gesto, em cada atitude que faz a diferença. Hoje celebramos o que construímos juntos. Um dia para compartilhar aprendizados, renovar energia e olhar adiante. O campo não para e nós seguimos junto dele, inovando, crescendo e fortalecendo o agro brasileiro. Porque somos parceiros de cada jornada, nos desafios e nas conquistas do campo. Marispan, o braço forte do agro. Cigás, a chama que faz sua vida melhor. O melhor atendimento com rapidez e segurança. O serviço prestado pelo Danilo e funcionários é de primeira qualidade. Deixe esses números anotados aí. 16 9 91 77 27 72 e 16 3662 0519. O gás é estocado com muita segurança e o transporte com muito cuidado. Rua José Basílio Zanetti, 310, bairro Jardim Canadá, Batata. Você ainda não conhece o Nori Bela Vista? Então venha conhecer um supermercado planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para você e sua família. Com setores reformulados e corredores amplos, a nossa nova loja conta com um novo açougue, padaria, confeitaria, rotisseria e uma adega moderna com grandes variedades de rótulos exclusivos para você. E claro, a Nori Farma também ganhou um novo espaço para proporcionar ainda mais conforto na compra dos seus medicamentos. E não deixe de tomar um chopp geladinho e conhecer o cardápio delicioso da nova lanchonete Nori. Supermercados Nori. Venha se deliciar com o melhor da comida mineira de Batatais. Aqui você encontra uma diversidade de pratos e uma variedade de saladas fresquinhas. Nosso self-service funciona de segunda a sábado, das 11 às 14h30 e o Marmitex está disponível das 9h30 às 14h30. Venha para o Restaurante Mineiro, visite-nos na Travessa Tapajós, 224, Jardim Bela Vista, Batatais, São Paulo. Fale conosco pelo WhatsApp 16 992 35 85 54. Pensou naquela comida? Vem pro Restaurante Mineiro. Aqui na nossa programação do Jornal da Tarde, sempre em nome da .com.br, a melhor internet para você. Aliás, a nossa internet aqui é lá na .com.br, está com o Marquinhos Morotti. Nós estamos aqui com a vereadora Marcela Gaspar, falando de assuntos interessantes, né? Vamos falar da
sessão da Câmara. Já começamos com a sessão de ontem, Marcelo, né? E conta para a gente o que aconteceu, que assuntos, quais os projetos que você está colocando lá, por favor. Sim, você deve estar falando da prioridade no atendimento para as mães atípicas. Esse projeto é um projeto que me surpreendeu bastante. Eu não imaginei que fosse um projeto que fosse acontecer o que aconteceu. Devair, eu trabalho com as famílias atípicas, com as crianças atípicas. Na verdade, desde antes de estar como vereadora, eu tenho amigas muito próximas, mães atípicas. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela tem um filho, o nível de suporte 3, e o nível que é o autismo dessa criança só existe em 2% da população mundial. E o primeiro do estado de São Paulo é o filho dessa minha amiga. Então, eu acompanho ele desde que nasceu, desde antes de estar como vereadora. E tenho amigas ali, representantes do movimento de pais autistas aqui de Batatais. E desde antes de estar vereadora, eu fazia parte do grupo de WhatsApp, fui uma das primeiras integrantes do grupo de WhatsApp ali, do movimento. Enfim, o que acontece é que quando eu tive a oportunidade de estar na Câmara, eu comecei a poder ajudar de uma maneira diferente, porque a gente pode fazer muito mais. É por isso que a gente trabalha, que a gente se candidata, porque a gente tem uma força maior para conseguir conquistar coisas. Então, assim, desde que eu entrei, as minhas emendas, tanto impositiva, emenda parlamentar, eu sempre, parte delas, que é prioridade do nosso mandato, eu destino para as crianças atípicas da nossa cidade. E no meio desse ano, entraram em contato comigo, falando que, vereadora, como é que você está? Tudo bem? Olha, eu andei pesquisando no Instagram e eu vi o seu trabalho, e eu vi que você trabalha pelas crianças atípicas. E eu estou fazendo uma homenagem na Lesp para os parlamentares do estado de São Paulo que trabalham pela causa. E quando eu falei o seu nome, um deputado estadual falou de você. Falou que, nossa, a Marcela, ela trabalha mesmo. Então, assim, eu fui homenageada com o prêmio Juntos pela Inclusão na Lesp, que é a Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo, onde trabalham os deputados estaduais. Então, fiquei muito feliz, Devair, porque eu falei, nossa, que legal o nosso trabalho sendo reconhecido fora de Batatais. E eu fiquei muito amiga do Jorginho Mota, que ele é o primeiro parlamentar autista do Brasil, que inclusive ele esteve em Batatais. Eu ia até entrar em contato com vocês para vocês fazerem uma entrevista com ele, mas a gente correu demais, com muita correria na região. E aí eu fui chamada para um evento de mães atípicas em outra cidade e encontrei com o Jorginho de novo. E aí eu fui chamada para outro evento de mães atípicas em Itu. E encontrei com ele de novo. Falei, não, a gente precisa fazer uma roda lá em Batatais, uma roda de acolhimento. Por quê? Em todos esses municípios que eu fui, eu sinto que a demanda das cidades são as mesmas. E aí, eu fiquei muito amiga dele, eu falei, não, eu quero que você vá para minha cidade, vamos lá a gente tem um grupo de mães, e essas mães, elas precisam realmente de um apoio, de um acolhimento, e sabe, eu sou tão cuidadosa, eu sou tão cuidadosa, que eu, na época eu tenho certeza que metade das famílias aqui atípicas em Batatais nem sabem o que eu já fiz de emenda, de trabalhos, né? E aí, época de campanha, eu estava com vários projetos engatilhados para as famílias atípicas, mas como foi época de campanha, eu falei, eu não vou fazer agora, porque cidade pequena, assim, não adianta, eu vejo que em outros municípios é diferente, mas cidade pequena tem essa coisa, tá fazendo por causa de voto, tá fazendo porque quer voto. Então, eu segurei, falei, eu não vou fazer agora. E agora eu me sinto livre para poder trabalhar realmente do jeito que eu quero. E aí, mesmo assim, que aí você se sente livre para trabalhar do jeito que você quer, que você não está precisando de voto. Você quer trabalhar e fazer de verdade, mas você ainda escuta coisas que, olha,
dá vontade de desanimar, mas a gente sabe que nós estamos por um propósito maior, então a gente respira para não desanimar. E aí, o Jorginho concordou em vir para Batatais, aí eu falei assim, fiquei pensando, todas as mães que eu fui em outras cidades, eu falei assim, nossa, você vai vir, você vai viajar 400 quilômetros, você não vai vir para só acolher e mostrar a sua história de vida para as mães atípicas só de Batatais. Eu vou entrar em contato com todas as famílias da região, com todas as pessoas que eu conheço, onde a gente conseguir, nós vamos levar um pouquinho de afeto, um pouquinho de acolhimento e um pouquinho do olhar que essas mães realmente precisam. E aí fomos Brodowski, Altinópolis, Socorro, fui para Araraquara, e nesse meio eu já estava na minha agenda, eu coloquei ele na minha agenda de Araraquara, a agenda de Araraquara era minha, porque aí eu também fui, depois do meu prêmio Juntos pela Inclusão, eu fui convidada para palestrar para diversos municípios sobre o autismo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Araraquara, na Escola de Contas Públicas. E aí, chegando lá, o Devair, vários municípios, muitos, tipo uns 30 municípios. Eu palestrei para umas 900 pessoas, tinha 400 pessoalmente, 500 online. E aí, Devair, o que aconteceu? Nessa minha apresentação, e que também levei para todos os municípios vizinhos aqui, essa lei minha que já estava no jurídico da Câmara Municipal de Batatais. Só que eu falei para todos os municípios, falei, gente, eu estou sentindo que todas as mães, elas precisam de um acolhimento. E por que prioridade no atendimento ginecológico para as mães atípicas? Porque o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no mundo. E aí, Devair, eu tenho, Carolcinha, eu sei que cada 6 meses eu tenho que fazer punção. Todos 6 meses eu tenho que fazer punção para ver se é maligno ou benigno, porque toda vez dá BIRADS 4, que é já um formato preocupante. E eu sou mãe de 2 crianças. E eu não sou mãe atípica, não precisei ter filhos autistas para saber que essa é uma luta de todas as pessoas, de toda a sociedade. E aí, eu fiquei pensando, gente, toda vez que eu vou fazer, já passou 1 ano e 2 meses do meu. E meus filhos nem são atípicos. Agora, vocês imaginam uma mãe atípica. Que essas mães, elas ficam em terapias 24 horas. Tem dias que são terapias intensivas, 2, 3. Essa mãe não se olha, essa mãe não se enxerga, essa mãe não tem tempo para ela. E, gente, nós somos mulheres. A gente tem que ter empatia, Devair, de olhar para a vida do outro e se imaginar se fosse com você. E se a gente está em uma posição de poder apoiar de qualquer maneira, nós vamos apoiar. E me veio essa ideia do atendimento. Passei para todos os municípios. Brodowski já foi aprovado e a minha lei no jurídico. O jurídico da Câmara deu um parecer inconstitucional para a minha legislação. E nesse meio tempo eu fui estudar, fui atrás, liguei no Congresso Nacional para falar com o relator da Comissão Especial do Direito das Pessoas Autistas, que agora eles estão fazendo, eu falo nós porque, né, a nível, a gente inclui sempre que estão fazendo bem. Eles estão fazendo um novo marco regulatório da pessoa autista. Então, eu fui trocar uma ideia com ele. Ele falou o quê? Deu pareceu inconstitucional o seu projeto. Ele falou assim para mim, nós estamos votando também aqui na Câmara projetos assim de mães, de prioridade para as mães atípicas, também outras especialidades. Eu falei, poxa, que bom, porque também eu não tenho essa competência de colocar todas as prioridades, as especialidades nessa prioridade, mas uma que eu acho muito importante é a ginecologia, e eu escolhi do meu coração a ginecologia. E aí eu ouvi vários relatos de mães, a dificuldade mesmo de fazer os exames ginecológicos. Tudo bem, o meu parecer foi inconstitucional aqui na Câmara de Batatais. Parecer inconstitucional da Câmara, ele é opinativo e eu respeito muito o parecer da Câmara, porém, é um projeto que eu queria dar continuidade, sim, e fui atrás de outros pareceres e outros municípios. E eu acredito que só tem 2 municípios do estado de São Paulo que tem essa prioridade. E aí eu peguei 2 pareceres constitucionais e estou lá com os pareceres constitucionais.
Conversei com ele, ele falou, não, Marcela, o projeto aqui está ainda no Senado e tal. E ele fez um vídeo para mim, para eu apresentar na sessão, me parabenizando, inclusive, pela iniciativa do projeto. Só que eu não imaginava que esse projeto ia dar essa repercussão de contrariedade. E eu apresentei o projeto, no primeiro ali, no debate que nós tivemos na Câmara, porque eu achei que eu ia passar o projeto, eu jurava que eu ia passar o projeto assim de primeira, porque eu estava com os pareceres favoráveis, e quando o projeto é inconstitucional e gera custo para o município, para o poder público, eu não voto de jeito nenhum em projetos inconstitucionais que o vereador ele não pode causar custos, ele não pode mexer no orçamento público, isso não é competência de vereador. Mas este meu projeto, ele não causa custo para o município, ele não gera gastos, ele não mexe na gestão econômica de clínicas particulares, é uma questão de organização, para que essa mãe possa ter um agendamento prioritário, um agendamento mais rápido, para ela se organizar e ser atendida com mais facilidade e rapidez. E lá na Câmara, alguns parlamentares ali, algumas vereadoras, uma que não via justificativa para que uma mãe com um filho atípico na escola não via justificativa que ela passasse na frente das outras mães. E aí eu fiquei muito brava, assim, brava e chateada, porque como que não vê? Como assim? A mãe, a hora que o filho está na escola, essa mãe, ela não está descansando, ela não está passeando, ela está arrumando casa, ela está lavando roupa, ela está fazendo almoço, e ela não vai procurar um médico para cuidar da saúde dela. Então, isso é para dar um ânimo para ela, falar, mãe, vai marcar, vai ser rapidinho, não esquece de você. E aí a outra fala que o projeto é um probleminha. Um probleminha? Que probleminha? Como há 1000 anos na Câmara Municipal não sabe que a gente pode legislar, sim, em iniciativas privadas. E aí, o que elas pediram uma vista, a vista é quando você quer melhorar o projeto. Então, tudo bem, vamos melhorar o projeto? Vamos, mas eu não entendi a melhora, porque a melhora era tirar da iniciativa privada. Aí eu fiquei me perguntando assim, eu não pude falar mais porque eu não tinha tempo regimental, que é tirar da iniciativa privada. A mãe que usa a iniciativa privada, ela sofre menos, a dor dela é menor do que a outra mãe, ela não tem uma vida corrida igual a outra mãe, então eu acho que a gente precisa ter equidade. E aí, queriam tirar da iniciativa privada. Aí depois queria colocar só se a criança estiver junto do colo. Se a criança estiver junto no colo, aí tudo bem, queria colocar isso. Aí eu lhe pergunto, Devair, como que a mamãe vai fazer um atendimento ginecológico com uma criança no colo? E outra coisa, a criança de colo já está prevista em lei federal. Então, houve muitas confusões ali que eu não entendi o porquê de tirar. E outra emenda, aquelas que o pessoal queria colocar, tem que colocar no projeto que é atendimento, que é no atendimento a prioridade. Eles estavam falando lá na hora que o meu projeto precisava, que não estava isso na lei. Estava na lei já, Devair. Então, assim, eu fiquei muito chateada mesmo por isso. E aí, como outros municípios estão acompanhando, sim. E Brodowski já aprovou em 2 votações, porque foi a lei Mococa, pegou a minha legislação. Vários outros municípios que eu ainda não levantei, mas eu vou levantar todos os municípios que já estão com essa lei através da minha palestra no Tribunal de Contas, porque fala que o vereador, quando o vereador não passou pedágio, não apita nada, não apita mesmo, não apita o vereador que não quer trabalhar, não apita o vereador que não quer fazer diferença. Onde for, onde tiver, esse meu projeto de lei de conscientização parental vai para Goiás, entendeu? Vai para Portugal. Então, onde você quiser fazer diferença, você vai, é causa de voto. Não, quem de Goiás vai votar um dia em mim na vida?
Ah, lá em Portugal, quem que um dia na vida vai votar em mim, ou vai ir em Goiás, no Portugal, Rio de Janeiro, meu projeto vai para o Rio de Janeiro. Então, assim, vereador que quer trabalhar, vereador que não é acomodado, faz quando quer. E aí, o que aconteceu? Como eu não tinha tempo regimental e eu precisava até a título de prestação de contas para outros municípios, porque, gente, então eu falei para todos os municípios fazerem, fiz um movimento, e um movimento sim, eu fiz um movimento. E aí, como que Batatais não vai passar o projeto? Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso trabalhar em cima desse projeto. E eu peguei a fala dessas emendas que eles queriam fazer, que eu não estava conseguindo compreender. Inclusive, eu ainda não consigo compreender essas emendas que querem fazer. E aí nós vamos ver lá agora no outro ano, porque se já tivesse passado, ontem seria a segunda votação, na sanção as mães já poderiam estar agendando o seu atendimento prioritário na ginecologia. Mas como não passou, vamos retomar essa discussão do projeto apenas o ano que vem. Eu estou muito curiosa para ver quais serão as emendas, porque criança com colo já é lei e eu gostaria de uma justificativa ainda maior sobre tirar a prioridade, porque eles estão falando que vereador não pode fazer a prioridade em iniciativa privada. E ontem na Câmara, o que aconteceu? Não, aí, vou explicar. Eu recortei as falas, que era a minha prestação de conta para todas as pessoas, inclusive para as famílias atípicas, porque no movimento, no Conexões pelo Autismo que eu fiz, eu falei para as famílias que estavam presentes. Eu falei, olha, gente, nossa, eu tinha até esquecido. Eu falei assim, eu tenho um projeto de lei que vai passar, assim, assim, assado, vai ser muito legal para vocês. Vocês vão poder ter ali, né, uma facilidade de agendar. E aí eu recortei as falas das emendas das vereadoras e dos vereadores que usaram a palavra do debate. E eu coloquei nas minhas redes, porque é lá onde eu mostro o meu trabalho. E aí eu acredito que, assim, não gostaram das próprias falas e aí gravaram um vídeo falando barbaridades também. E aí, você quer saber de ontem? E aí ontem, é óbvio que eu vou me posicionar, conversei com a doutora Débora é uma querida, eu gosto muito dela, tanto que quando ela chegou na Câmara, a gente fez um projeto junto, ela fez um projeto, acredito que 23 minutos primeiro que o meu, e aí eu fui retirar o meu projeto, fui lá conversar com ela, falei, doutora, ou a gente se une, ou nós vamos brigar, porque nossos projetos são todos iguais. E aí ela falou, não, eu falei assim, eu acredito que juntas somos mais fortes. Ela falou, eu também. E aí a gente trabalhando junto, eu levei ela para São Paulo, eu apresentei todos os secretários para ela, foi uma delícia, uma companhia maravilhosa. E acredito que todo esse posicionamento da doutora, com certeza foi de opiniões intrusivas que a gente sabe que existe ali no meio político e também de cunho pessoal. E aí ontem aconteceu tudo aquilo, porque era a oportunidade que eu tinha de responder o vídeo, né? O vídeo que as vereadoras fizeram me citando, e que inclusive eu ainda tenho mais um para publicar, para mostrar para todas as pessoas. E aí, o que acontece? Aí tem pessoas lá que falam que aí gosta de atacar o pessoal porque não tem argumentos. Vocês podem perceber, quando a pessoa não tem argumentos, ela tenta ferir o seu pessoal de alguma maneira, de uma maneira muito mentirosa. Inclusive, vou querer provas do que foi dito ontem na tribuna sobre a minha pessoa. E aí você vê, eu falo, gente, que Freud explica tudo. Quando uma coisa te incomoda muito na outra pessoa, gente, isso é batata. É porque falta nela, é porque ela não tem, é porque incomoda. E aí eu falo assim, eu vou lá defender o meu projeto, defendo, eu tenho tudo documentado, eu tenho provas, porque tudo que eu falo eu tenho como provar. E aí, é birra. Eu defender o meu projeto, tá fazendo birrinha. Aí o outro defender um projeto inconstitucional, o outro defender qualquer outra coisa, não é nada, mas é birrinha. E é importante ressaltar que as pessoas, muitas pessoas, e as pessoas que conversam comigo falam, irmã do prefeito, não acha que eu faço isso, irmã do prefeito, né? Meu Deus do Tem facilidade. céu! Olha,
tem dificuldades, Devair. Ser irmã do prefeito tem muitas dificuldades, mas eu tenho muito orgulho, sabe? Eu tenho muito orgulho de ter vindo de uma família com veia política, ter vindo de uma família com até os meus ancestrais políticos, e você sabe que deve ser por isso que a minha veia, que o meu trabalho, que a minha determinação seja tão forte para trabalhar. E aí isso incomoda as pessoas, sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela quer aparecer. Quer aparecer, porque eles falam que os políticos gostam de aparecer em época eleitoral, né? Mas eu não, eu apareço em todas as épocas, porque é assim, cada um tem uma forma de trabalhar, essa é a minha forma de trabalhar. Se você acha que eu quero aparecer, eu sinto muito, às vezes, e aí eu falo, esses dias eu estou fazendo parte ali do grupo Liberte-se, e o Adriano, psicanalista, ele falou exatamente sobre isso, sobre o que Freud explica. Se você tem qualquer tipo de problema comigo, o problema é seu, o problema está dentro de você, não está em mim. Então isso é muito interessante a gente começar a analisar, e Devair, eu sou muito da nova política, eu falo assim, eu sou super da nova política, porque a velha política já foi, sabe? Eu sou da verdade, eu sou da coerência, eu sou de palavra. Então, e aí quando eu vejo coisas tão incoerentes, como está acontecendo, e estou me sentindo assim muito injustiçada, sim, com esse meu projeto de lei, porque passou um projeto de lei igualzinho, a doutora Débora passou um projeto de lei igualzinho ao meu, por isso que eu falo, eu quero equidade, eu quero justiça, porque quando eles estão fazendo isso, com a minha pessoa, talvez é uma coisa particular, né, que aí fala que eu estou perseguindo ninguém, eu estou defendendo o meu projeto. E aí quando falam isso, fazem isso comigo, não está fazendo comigo, está fazendo com inúmeras famílias atípicas, está atrasando as mães serem atendidas, entendeu? Então, eu falo que hoje as pessoas não são mais como há uma década atrás, que fazia política daquele jeito, acomodado, populista. E aí é difícil as pessoas compreenderem um posicionamento político de uma pessoa que fala o que quer ouvir, o que os outros querem ouvir, porque isso é muito fácil. Isso é muito fácil, eu acho que as pessoas já estão começando a distinguir, a saber isso, porque eu vim aqui falar, e eu falei tanto isso na minha campanha, e eu falei na minha campanha assim, o Devair, eu chegava em todos os lugares, e onde eu cheguei, a pessoa pode confirmar, porque eu falei, se eu vim aqui, eu não vim prometer nada para ninguém. Porque eu não sou essa pessoa que fala o que você quer ouvir. Eu faço o meu posicionamento da forma como é, pela verdade sempre, porque esse é um dos princípios mais importantes que a minha mãe nos ensinou. Ou você prefere que eu venha aqui, te falo um monte de mentira, bato nas suas costinhas aqui e saio. Então, eu acho que ainda existe hoje muitas pessoas que gostam de falar assim, eu falo o que a população quer ouvir, tá ótimo. Eu não vou contra os meus princípios, eu não vou contra a minha verdade, eu não vou contra os projetos. Muitas vezes a gente já teve que votar naquela casa projetos que nos deixam, que a princípio parece que é ruim, sabe, para a população, mas você tem que encarar, porque a verdade, eu sempre falo, ela demora, mas ela vem, ela aparece, e a gente consegue, com o tempo, às vezes é difícil, às vezes demora mais de uma década, mas a gente consegue saber realmente quem é quem. Beleza. Marcela, infelizmente, nosso tempo agora... Nossa, mas eu falei, né? Desculpa. Falei bastante, mas falou bem. Tá certo. Nós vamos voltar a esse assunto, que é interessante, né? É interessantíssimo, diga-se de passagem. E da primeira parte também, eu achei muito boa a sua explicação. Obrigado por ter vindo. Vamos marcar o ano que vem, a gente vai falar muito mais, se Deus quiser. Eu quem agradeço, Devair. Muito obrigada pelo convite, pela acolhida e por deixar a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho. E já aproveito aqui para desejar a todas as famílias batataenses que o Espírito Santo ilumine a vida nesse final de ano, que o Menino Jesus renasça em todos os corações e que nós tenhamos um ano maravilhoso, um ano de muita conquista, um ano de muito amor e sabedoria para todos nós. Obrigada. Muito bem. Tá aí, portanto, a Marcela Gaspar. Partido? Meu partido hoje é o PSD. PSD. Falando com a gente. Amanhã estaremos de volta, gente. Um abraço. Muito obrigado.
Já virou tradição. De segunda a quarta tem feirão de hortifruti Real Supermercados. Tudo sempre fresquinho, do jeito que você, nosso cliente, merece. Sem contar o atendimento que tem sempre um sorriso no rosto. Então aproveite o feirão de hortifruti Real Supermercados. De segunda a quarta, com preços ainda mais especiais. Você leva qualidade para a mesa de sua família e economiza. É Real Supermercados. Hoje vivemos um dia de propósito. Um dia para alinhar ideias, compartilhar visões e reforçar o que nos move. Na Marispan, cada passo tem uma estratégia. Cada decisão, um objetivo. E cada conquista, um novo ponto de partida. Crescimento é mais do que resultado. É atitude, inovação e vontade de seguir em frente. É transformar desafios em oportunidades. A performance está na força das máquinas, mas nasce da dedicação das pessoas. De quem constrói, de quem acredita, de quem faz o agro acontecer todos os dias. A longevidade vem da confiança, do compromisso com a qualidade, da coragem de ir além, sempre. Seguimos fortes, com propósito, estratégia e visão de futuro. Porque o amanhã se constrói hoje. Todos os dias, o sol nasce sobre o campo. E com ele, renasce também o propósito de quem faz o agro acontecer. Na Marispan, esse propósito é o que nos move. É o que transforma aço em força e trabalho em conquistas. Cada produto que sai daqui carrega mais do que a tecnologia. Carrega confiança. A confiança de quem sabe que pode contar como o braço forte do agro. Mas a nossa verdadeira força está nas pessoas. Em cada ideia, em cada gesto, em cada atitude que faz a diferença. Hoje celebramos o que construímos juntos. Um dia para compartilhar aprendizados, renovar energia e olhar adiante. O campo não para e nós seguimos junto dele, inovando, crescendo e fortalecendo o agro brasileiro. Porque somos parceiros de cada jornada, nos desafios e nas conquistas do campo. Marispan, o braço forte do agro. Concigás, a chama que faz sua vida melhor. O melhor atendimento com rapidez e segurança. O serviço prestado pelo Danilo e funcionários é de primeira qualidade. Deixe esses números anotados aí. 16 9 91 77 27 72 e 16 3662 0519. O gás é estocado com muita segurança e o transporte com muito cuidado. Rua José Basílio Zanetti, 310.
bairro Jardim Canadá, Batatais. Você ainda não conhece o Nori Bela Vista? Então venha conhecer um supermercado planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para você e sua família. Com setores reformulados e corredores amplos, a nossa nova loja conta com um novo açougue, padaria, confeitaria, rotisseria e uma adega moderna com grandes variedades de rótulos exclusivos para você. E claro, a Nori Farma também ganhou um novo espaço para proporcionar ainda mais conforto na compra dos seus medicamentos. E não deixe de tomar um chopp geladinho e conhecer o cardápio delicioso da nova lanchonete Nori. Supermercados Nori. Venha se deliciar com o melhor da comida mineira de Batatais. Aqui você encontra uma diversidade de pratos e uma variedade de saladas fresquinhas. Nosso self-service funciona de segunda a sábado, das 11 às 14h30 e o Marmitex está disponível das 9h30 às 14h30. Venha para o Restaurante Mineiro, visite-nos na Travessa Tapajós, 224, Jardim Bela Vista, Batatais, São Paulo. Fale conosco pelo WhatsApp 16 992 35 85 54. Pensou naquela comida? Vem pro Restaurante Mineiro.